Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez com mais um capítulo da nossa série Papos de Energia. É uma série da memória da eletricidade, que, como todos já que acompanham esse nosso espaço dos Papos de Energia sabem, nós da memória estamos passando por um processo muito rico de reposicionamento, do qual essas conversas são uma parte muito importante. Eu também tenho o prazer de ser curador digital da memória da eletricidade. Estamos nesse reposicionamento com o nosso produto Panorama da Energia, que é um repositório de artigos, de textos para o entendimento das transformações principais do setor energético brasileiro e mundial. Já temos ali vários conteúdos no nosso Panorama da Energia. Convido a todas e todos que visitem. Também quero ressaltar que nesse nosso reposicionamento, nós estamos com a revista Comunicação e Memória, nós estamos com o acervo permanente das bibliotecas em constante evolução, cursos, enfim, uma série de parcerias com várias instituições fundamentais do setor elétrico e energético brasileiro, dentre as quais a EPE, que hoje nos brinda com a sua presença, através do Giovanni Machado, né? O Giovanni Machado, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE. Já tivemos aqui também o ONS, o SIGRE, a Unicamp, o projeto Campo Sustentável, e a presença da EPE aqui nos honra bastante. O Giovanni, sem dúvida, vem aqui a brilhantar o nosso espaço e enriquecer bastante. Então, em primeiro lugar, Giovanni, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu tenho certeza que quem nos acompanha vai aproveitar muito essa nossa conversa aqui. Obrigado, Buratini. Boa tarde a todos. Eu não tinha como deixar de atender esse pedido da memória da eletricidade. A minha relação com a memória da eletricidade vem de muito tempo, né? A primeira vez que eu tive acesso aos trabalhos da memória da eletricidade, eu ainda era um estudante de graduação, fazendo uma cadeira de Economia da Energia na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Na sequência disso, eu entrei no mestrado em Planejamento Energético na COP, na UFRJ, onde continuei utilizando publicações da memória da eletricidade e também no doutorado em Planejamento Energético na COP, UFRJ, que continuei também utilizando uma série de publicações e informações disponibilizadas pela memória da eletricidade. Posteriormente, como professor colaborador do Programa de Planejamento Energético, eu convidei uma pessoa da memória da eletricidade para fazer a apresentação sobre o trabalho de vocês para os estudantes de mestrado e doutorado da disciplina de Economia da Energia que eu ministrava. Então, de fato, assim, sou um usuário do trabalho de vocês. Foi muito importante na minha própria formação o acesso à informação e publicações que vocês disponibilizam. E é um trabalho incrível de vocês e, por isso, eu não tinha como deixar de atender esse pedido tão importante. Maravilha. Para a gente é um prazer ouvir isso de você e Giovanni, porque nós também essa admiração é recíproca, né? A EP é muito respeitada no Brasil, no mundo, né? E eu sou também particularmente um grande fã. Eu sei que todos da memória são grandes fãs e valorizamos muito a importância do trabalho da empresa de pesquisa energética, que teve um papel crucial no resgate dos estudos, né? Fundamentais para o planejamento do setor. Então, vai ser um prazer a gente estar junto aqui. Eu já quero começar logo aqui com nosso papo, né? Nós vamos falar hoje do assunto que o Giovanni vai nos trazer, o assunto do setor elétrico brasileiro na transição energética, que é um assunto que já foi tratado aqui em algumas ocasiões, mas é sempre um assunto muito rico e eu tenho certeza que o Giovanni vai acrescentar muita coisa nova aqui para a gente. Então, para começar a nossa conversa, Giovanni, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o conceito de transição energética, que é um conceito muitas vezes escorregadio, né? Muita gente ainda não entende esse conceito.
E, mais especificamente também, pensando também nesse processo de transição, falar um pouquinho da nossa matriz. Acho que é sempre um ponto de partida importante das discussões, a gente olhar a nossa matriz e ver como que a gente está posicionado dentro desse desafio da transição energética, se estamos bem, melhor, pior que outros países. Então, por favor, aí fique à vontade para comentar. Ok, obrigado. Eu acho que para já facilitar a nossa conversa, compartilhar aqui uma apresentação que vai facilitar aqui a nossa conversa. Eu acho importante a pergunta que você colocou, e eu vou explorar isso mais à frente, mas já colocando a questão do conceito, a transição energética, muitas vezes as pessoas colocam como se fosse uma coisa recente, mas, na verdade, você teve essa será a terceira transição ou quarta transição energética do mundo, né? Então, você passou de um período historicamente bem antigo, né, na antiguidade clássica, vamos dizer, onde boa parte do uso energético era de energias do próprio corpo, ou de tração animal, ou de cursos da natureza, ainda com técnicas bastante rústicas, né? Roda d'água, moinho de vento, com aprendizados importantes, né? Para a fase que a gente vive hoje, mas ainda muito rústico, né? O barco à vela, o a remo, enfim. Então, você tem uma passagem na primeira transição energética, desse formato, né, dessa interação de uso de energia, por um outro, onde você começa a utilizar mais as biomassas, sobretudo a lenha, né, para cocção, para calefação, né, aquecimento. E na primeira revolução industrial, você, por escassez de lenha, por intermitência dessas fontes renováveis que eram utilizadas na época, que acabaram virando, vamos dizer assim, um desafio para o desenvolvimento econômico e industrial. Começou a trazer madeira de muito longe por flutuação, né? E aí isso encarecendo. E aí você tem, paralelamente, o desenvolvimento técnico, a máquina a vapor, né? E o aproveitamento do carvão mineral na primeira Revolução Industrial inglesa, né? Posteriormente, você tem a segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, onde você traz a produção em massa, né? O exemplo clássico do Fordismo, e aí você entra com outros combustíveis, petróleo e eletricidade, sobretudo dando esse novo padrão. O que é chamado de terceira revolução industrial ela tem um impacto no aumento da eletrificação na matriz, né? Ainda bastante dominada pelos combustíveis fósseis. E agora a gente entra numa nova fase de transição energética, né? Que eu vou explorar na sequência, mas que traz sobre algumas características históricas próprias, né? Então, relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, a necessidade de descarbonização, então, uma retomada forte, não tanto das renováveis, quanto de outras fontes de baixo carbono, quanto também de outras mudanças na própria relação técnico e econômica, né? Então, a descentralização da geração elétrica, né? Então, os recursos energéticos distribuídos, e finalmente, a questão da digitalização, né? Da transformação digital como um potencializador, um catalisador, um enabler, que vai facilitar esses processos todos nessa transição energética. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente pensa muito só na composição da matriz, mas isso é só a parte mais aparente. Na verdade, você tem um conceito muito mais, transformações muito mais complexas por trás disso tudo, porque você precisa reestruturar arcabouços institucionais, legais e regulatórios, você tem uma mudança do paradigma tecnológico,
com inserção de inovações, né, e não só de novas fontes de energia, mas também, né, de conversores técnicos para o uso dessas energias, e a própria relação tempo-espaço, né? Eu gosto muito de um livro do antigo, do Fernando Brodel, quando ele fala da passagem da primeira Revolução Industrial. Na verdade, não é nem da primeira Revolução Industrial, é anterior a isso, ainda dentro desse período onde se mudava muito pouco. E aí ele chama atenção, isso me impactou muito quando eu era estudante, e li esse livro, esse capítulo em particular, que é sobre energia e materiais, que é o papel tanto da ferradura quanto da rédea, do cabresto, no cavalo. Quando você bota a ferradura no cavalo, você muda a relação tempo-espaço, porque o casco do cavalo não desgasta mais na mesma condição que ele desgastava antes. Então, você consegue percorrer distâncias mais longas a cavalo do que só no casco nu do cavalo. Então, às vezes, pequenas alterações tecnológicas mudam a relação de tempo-espaço. Então, uma viagem que era mais distante, regiões que eram mais distantes e viagens mais longas, essa relação ela muda com uma mudança técnica e que traz consigo mudanças de relações socioeconômicas, facilitar trocas, né, comércio, facilitar deslocamentos e tudo mais. Bom, indo aqui para a parte mais aplicada, né, eu me permiti aqui uma digressão Excelente. teórica. Fernando Brodel, Civilização Material e Capitalismo, é isso? Maravilhoso. Exatamente. Muito bom. E, bom, então, falando da matriz elétrica brasileira, é fundamental a gente ter a clareza que o Brasil ele tem um setor elétrico muito renovável e de baixo carbono. Isso destaca fortemente em relação ao mundo. Prestem atenção nesse gráfico da direita. Mesmo no ano da pior escassez hídrica dos últimos 91 anos, ainda assim, a participação das renováveis na matriz elétrica brasileira é 78% contra uma média mundial de menos do que 27%. E aí 31% na OCDE. Então, mesmo num período extremamente complexo do ponto de vista hidrológico, ainda assim, o nível de renovabilidade da nossa matriz é muito alto. Então, do ponto de vista mais aparente de transição energética, né, a gente parte de uma posição muito privilegiada. Né? E não só pela hidroeletricidade, mas também por outras renováveis que têm aumentado progressivamente a sua participação na matriz brasileira, como, né, a eólica e a solar mais recentemente, e em outros momentos a biomassa. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E aí, quando a gente remete para a questão do impacto do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, a gente vê que o setor elétrico brasileiro, para produzir 1 megawatt-hora de eletricidade, ele emite só 37% do que o setor elétrico da União Europeia emite para produzir 1 megawatt-hora. 27%, menos ainda, do setor elétrico dos Estados Unidos. E 15% menos ainda do que o setor elétrico da China. Então, com isso, a gente já vê que, de fato, o Brasil ele parte de uma condição muito favorável. Né? Eu não sei se você vai querer entrar com outras perguntas, mas deixa eu aproveitar esse slide, porque aí a gente já passa para uma outra sequência que isso complementa acho que a primeira passagem que eu falei, que é mais organizado. Né? Então, aquilo que eu mencionei na minha abertura, né, que fala das 4 revoluções industriais, entrando aqui na última, né, que um papel da transformação digital e um papel da eletrônica mais forte, inclusive com automação, inteligência artificial e outros paradigmas tecnológicos de inovação mais
recentes, né? Que é um aprofundamento da terceira revolução, onde você tem aí já um papel da eletrônica e da eletromecânica na automação, mas agora a gente está falando de interação entre máquinas, né? Internet das coisas, então num outro estágio de desenvolvimento das inovações e da tecnologia. E aí eu acho importante aquilo que eu tinha mencionado, que é guardar o conceito da transição energética como os 3Ds, né? Então, a descarbonização, então, por isso o papel destacado das renováveis e de fontes de baixo carbono, a descentralização, que é a possibilidade de você atomizar o mercado, então sair de um mercado onde a geração elétrica ela é centralizada para ter, claro, você continua tendo um papel importante da geração elétrica centralizada, mas você começa a ter formas mais complexas, com mais elos descentralizados, que aumenta a complexidade, a redundância e a resiliência do ponto de vista de confiabilidade, quando você pega essas fontes, que são variáveis, mas elas estão conectadas a um sistema interligado. Então, você tira o máximo benefício, eu vou voltar a falar disso mais tarde. Por fim, a transformação digital ou digitalização, que vai permitir, via eletrônica, conectar várias dessas coisas e achar potenciais. E aí eu vou citar um outro livro clássico que eu gosto muito, que é o Advento da Sociedade da Informação, do Daniel Bell, onde ele fala, né, da relação entre energia, materiais e informação. Então, mais informação te permite usar melhor os recursos materiais e energéticos. E a informação, um conceito inicialmente teórico, ela se manifesta do ponto de vista prático na tecnologia, no conhecimento e na tecnologia. E essa transformação digital, à medida que a gente começa a ter no telefone, né, possibilidade de gerir o seu uso de energia, a sua produção, enfim, a forma como você produz e usa energia, porque você tem sensores que digitalizam a informação, você acompanha em tempo real, e isso te dá uma série de possibilidades, como resposta da demanda, eficiência energética e desenvolver na plenitude, né, esses conceitos mais amplos de transição energética. Então, amarrando, o Brasil ele é muito privilegiado na composição da matriz, mas isso não significa que a gente não tenha uma série de desafios e aperfeiçoamentos, né, a serem feitos, né, desafios a serem enfrentados e aperfeiçoamentos a serem feitos, do ponto de vista de abrir espaço para essas inovações tecnológicas e para esses novos desenhos de mercados e modelos de negócio que vão potencializar os benefícios dessas novas tecnologias e dessas inovações. Maravilha, excelente, muito, muito legal. Esse conceito realmente de a tecnologia não pode brincar com ela, né? Ela vem realmente para mudar e esse trinômio de digitalização com descentralização realmente é muito promissor. Ainda sobre isso, eu queria que você, por favor, desse um pouquinho mais de sequência aí. Eu sei que a gente já conversou, já te pedi isso, né? Dissesse aqui para os nossos ouvintes, espectadores, o papel dos recursos energéticos distribuídos, quer dizer, dentro desse novo paradigma, né? Que papel eles podem cumprir, que desafios que eles trazem, que benefícios, e também, se você quiser, já emenda já na questão dos sistemas integrados, do acoplamento, porque é um mundo muito mais complexo que vai chegar, e essa complexidade às vezes assusta, né, Giovanni? Assusta, mas também fascina. Então, eu queria que você dissesse um pouco, falasse um pouco sobre esses dois lados do fascínio e da complexidade que existe aí. Muito, muito importante a sua pergunta, Buratini.
Bom, primeiro falar, então, dos recursos energéticos distribuídos e o papel da transformação digital, da digitalização nisso. Então, a gente sai de um sistema, né, de um setor elétrico, né, de um sistema de sistemas elétricos que são unidirecionais, né? Então, você sai da geração para a transmissão, para a distribuição e para o uso. E, com essas transformações que estão acontecendo na transição energética, você começa a formar, né, um sistema muito mais complexo, com fluxo bidirecional, onde o consumidor ele passa também a poder ser, a depender do momento, um produtor. Daí o conceito de prosumidor, né, que começou a ser utilizado, né, nessas discussões. Então, ele passa a ser muito mais ativo e dinâmico. Então, o consumidor ele pode se transformar, a depender do momento e ou do preço, né, da eletricidade, ele pode deixar de ser consumidor para virar produtor, para aproveitar oportunidades de negócio. Isso já está acontecendo e tem uma série de outros serviços associados a isso, muito interessante. Antes da pandemia, em 2019, eu fui numa missão técnica à Alemanha, e aí para ver uma série de serviços associados. Então, por exemplo, você começa a vender serviço de meteorologia para perseguir nuvem, para fazer venda de contrato day ahead no mercado para o dia seguinte, para você saber se vai ter, na região onde eu tenho contratos de um gerador com painéis fotovoltaicos, né, solar fotovoltaico, se ali vai ter nuvem e ele vai diminuir o volume de energia que ele consegue gerar, e aí eu tenho que compensar com outro contrato, numa gestão de risco e portfólio. E a mesma coisa para zonas de alta e baixa pressão, para eu tentar perseguir o vento, né? Então, vai ter mais ou menos vento na região onde eu tenho um parque eólico. Então, eu tenho que complementar com contratos numa outra região. Então, a complexidade aumenta, mas, em compensação, a confiabilidade e a resiliência ela também pode aumentar se você fizer, né, preparar o sistema para ganhar maior flexibilidade, que é um conceito também fundamental. E aí entra o conceito de, né, armazenamento de energia, com suas várias possibilidades, quer seja em tecnologias mais dominadas, como hidrelétricas com lago reservatório, onde você estoca a energia na forma de água, quer seja com hidrelétrica reversível, onde, a depender dos diferenciais de preço de energia, você consegue rebombear, né, uma coisa que, do ponto de vista energético, parece não fazer sentido, mas que, do ponto de vista econômico, pode fazer sentido, a depender dos sinais de preço. E, obviamente, as baterias e também o hidrogênio, né, que é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente, mas que também é muito importante. Então, tem uma série de benefícios que essa transformação ela pode trazer. Mas você tem razão, assusta, por quê? E também o Jean-Marie Martin, né, quando ele trata de transformação, de transição energética, ele fala também né, que o sujeito, né, os indivíduos, as populações que estão vivenciando a transição, eles vivenciam essas transições como tragédia, né? Então, a gente, quando lê as mudanças no passado, parece uma coisa muito lógica e um desenvolvimento suave e linear. Mas, na prática, não é isso que acontece. Na prática, você teve escassez de madeira e desmatamento na Europa antes da primeira Revolução Industrial. E aí é muito contraditório a gente pensar que a entrada do combustível fóssil ela evitou um desmatamento maior, né, na Europa, uma degradação do meio ambiente maior. A mesma coisa com o petróleo.
o petróleo ele virou a indústria moderna de petróleo. O petróleo já era conhecido desde os assírios, mas a indústria moderna é do final do século XIX, e uma das coisas que fez se buscar novas tecnologias para a indústria de petróleo foi justamente o aumento do preço, sobretudo dos óleos de gordura animal, por conta do processo de extinção das baleias cachalote, onde você matava para pegar gordura para iluminação pública, para diversos usos. Então, petróleo... Então, essas contradições históricas, né, elas são importantes para a gente ter na cabeça, para a gente ver que, mesmo na transição energética, você tem contradições que precisam ser exploradas em benefício, vamos dizer, dos principais, da solução histórica dos principais problemas que as gerações populacionais enfrentam naquele momento específico, né? Entrando para a questão do acoplamento, então, esse conjunto de aspectos da transição energética, sobretudo, um dos elementos fundamentais de descarbonização, e uma das formas de descarbonizar é eletrificar, sobretudo com base em renováveis ou com fontes de baixo carbono, ou nulo carbono, nuclear, biomassa e mesmo fóssil abatida, né, com captura e armazenamento de carbono, por exemplo. Mas o fato é, a eletrificação ela tem um papel, sobretudo, com a queda significativa do preço das energias renováveis, em particular eólica e solar, né? Ela tem uma expectativa muito grande de aumento de participação para atendimento da demanda energética, um processo de eletrificação da demanda energética, o que traz outros benefícios de eficiência energética por conta da conversão, né, de energia primária, na forma que ela está na natureza, em energia elétrica, nas renováveis, na maior parte das renováveis, em relação ao térmico, né, a uma geração termoelétrica de combustível fóssil, que você vai bater ali em algumas leis da termodinâmica. Então, tem um processo amplo de eletrificação e desenvolvimento de tecnologias, algumas já conhecidas, já existentes, né? Na indústria, por exemplo. Então, você pode ter uma indústria siderúrgica com base em carvão mineral e coque de carvão mineral integrada, né? Como a maior parte da produção siderúrgica brasileira, ou você pode ter, que também tem no Brasil, mas em menor proporção, a redução direta com arco elétrico. Aí você eletrifica o processo de produção do aço. E aí, se você eletrifica o processo de produção do aço num país que tem uma matriz elétrica muito renovável, você consegue acelerar a descarbonização desses processos. Dei o exemplo da siderurgia, porque ele é mais evidente, mas também no transporte isso pode acontecer, e aí você começa a ter, com a descentralização, essas possibilidades de fluxos e acoplamento entre os diferentes mercados, né? Então, ainda hoje, os mercados energéticos eles são muito, vamos dizer, segmentados. Você tem o mercado elétrico, você tem o mercado de combustíveis, tem alguns segmentos que não se comunicam tanto. E a tendência é que, no futuro, transporte, setor elétrico, setor industrial, setor de serviços comecem a ter maiores acoplamentos e maiores intercâmbios. Mesmo combustível, né? A produção, por exemplo, que é um gráfico que está aqui no canto superior direito, né? Para a área de produção de petróleo e gás, né? Um processo, por exemplo, que já está acontecendo no Brasil, de eletrificação de plataformas, de FPSOs. Então, recentemente, o CONAMA alterou uma regra permitindo a eletrificação, que vai permitir, no primeiro momento, o ganho de eficiência de eletrificar
ao invés de usar motores de combustão interna ou turbinas de combustíveis. Mas, no segundo momento, isso também começa a permitir, que também tem algumas dessas figurinhas, conceitos que estão mostrando, a sinergia entre a produção de óleo e gás e renováveis, como eólico offshore, como solar. E aí você tem uma transformação também do setor de óleo e gás por dentro. Então, não é só vai deixar de reduzir a demanda de combustíveis líquidos e aumentar a eletrificação, não. Também o processo de produção de óleo e gás vai passar por um processo de redução de emissões de carbono via eletrificação de algumas passagens e incorporação de renováveis. E, para já antecipar uma discussão mais à frente, a questão do hidrogênio, né? Porque tem alguns setores que são aqueles que a gente chama de difícil abatimento de emissões, né? Por exemplo, caminhões de longo curso. O peso da bateria compete com o peso da carga. Então, tem uma questão termodinâmica aí de eficiência energética. A mesma coisa no avião, a mesma coisa no navio. Então, para esses usos de transporte pesado, né, a eletrificação ainda tem desafios grandes por conta da densidade energética das baterias. E aí você busca outras formas de armazenamento de energia ou outros combustíveis com menor teor de carbono. Claro que no curto e no médio prazo você tem aí os biocombustíveis, no longo prazo você tem a possibilidade do hidrogênio, inclusive a partir da eletrólise da água, com base em renováveis e com possibilidade de fazer combustível sintético com captura e armazenamento, captura e uso do carbono de alguma fonte estacionária, né, usando um processo de síntese para fazer um combustível líquido de baixo carbono, porque você está usando um carbono que seria emitido no processo e está gerando hidrogênio a partir de uma fonte não emissora ou baixa emissora, e com diversas rotas possíveis, como está ilustrando essa figura do canto direito inferior. Maravilha. Bom, você colocou muito bem aí as potencialidades. Eu queria insistir um pouquinho ainda nessa pergunta, para a gente refletir um pouquinho sobre outras coisas, né? Queria que você considerasse, porque realmente a gente tem esse potencial todo que você está falando, eu estou absolutamente convencido disso também, mas se você puder falar algo mais sobre os desafios, porque do ponto de vista das renováveis, né, a gente tem o desafio da intermitência, né? Você falou da flexibilidade, do acoplamento, exatamente vem no sentido de lidar com o problema dessa intermitência, né? Mas a gente ainda vê o estado da arte hoje, ainda me parece um pouco, ainda não muito avançado na questão das baterias, né? O hidrogênio ainda não é muito competitivo. Tem a questão dos minerais críticos também, que é uma discussão que está ganhando corpo no mundo, né? Tem uma nova geopolítica dos minerais críticos, estão surgindo alguns estudos também sobre ciclo de vida de emissões dentro da produção de minerais críticos, questões logísticas, até conflito da Ucrânia com a Rússia. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses desafios, como é que você vê isso e como que você acha que isso vai ser resolvido. Você, no fundo, já me deu talvez até o caminho dessa resposta eu já tenha dado antes, no sentido de que nenhuma transição energética foi pacífica, né? Ela vem carregada de tensões, né? Mas, enfim, eu queria, sei lá, que você aproveitar que você está aqui, que você refletisse um pouco com a gente sobre esses desafios todos também que estão colocados nesse caminho. Sim, essa pergunta também ela é muito importante. Eu acho que um ponto adicional, então, por um lado é isso. É curioso que esse papo é muito interessante, que eu estou podendo fazer um papel, ora eu boto o chapéu de executivo, né, que dá suporte ao planejamento energético, ora eu puxo a minha veia acadêmica de ex-professor e
de estudioso de transições energéticas. E aí eu vou citar um outro, né, um grande, ou talvez o maior estudioso de transição energética do mundo, que é o Václav Smil, que é um professor emérito da Universidade de Manitoba, no Canadá, que é um grande especialista mundial de transições energéticas, vários livros. O Bill Gates mesmo já declarou diversas vezes que é um leitor voraz do Smil, que leu todos os livros, ele comenta os livros do Smil no seu blog, tem uma relação direta, inclusive, no Breakthrough Energy, né? Que ele comanda hoje, buscando soluções de baixo carbono para a área de energia. Ele chama o Smil para conversar com ele e para trocar ideias. E o Smil ele chama a atenção de que esses processos não só têm esse componente de, vamos dizer, tragédia para quem está vivenciando, porque eles não são lineares, então eles não se resolvem rápido. A gente tem uma urgência maior nessa transição energética por conta das mudanças climáticas, necessidade de, né, neutralidade climática em 2050, para que a gente não sofra os efeitos mais dramáticos do efeito estufa, né, e suas operações de clima, suas implicações de efeitos extremos e a frequência e a intensidade desses efeitos. Mas, além desse aspecto de que a gente está vivendo a história, né, das transformações, e aí isso não é a peça do marketing, né, que coloca como algo fácil de acontecer. Então, tem essas idas e vindas, esses desbalanceamentos de mercado que fazem com que, né, eu tentei acelerar os investimentos, né, a saída dos fósseis, e isso foi num ritmo mais forte a saída do que a entrada das renováveis. Isso gerou um choque de preço. Aí veio um evento geopolítico e tornou, né, essa dinâmica ainda mais complexa, né, com esse preço ainda maior, inclusive com discussões sobre risco de desabastecimento em países mais vulneráveis, né, ao fornecimento. Enfim, uma série de discussões bastante complexas. Mas eu quero buscar um outro ponto que, muitas vezes, antes disso tudo acontecer, essas questões já estavam postas e elas já eram colocadas nos estudos da EPE, porque a gente tinha revisitado as transições energéticas anteriores, né? Vinha acompanhando mudanças que estavam acontecendo, e eu acho que um fator distintivo é o seguinte: mesmo numa transição energética, ela não é binária, ela não é 0 ou 100. Então, quando você entrou na transição energética, vamos dizer assim, puxada pelo carvão, primeira revolução industrial, o carvão só vira dominante 100 anos depois. A mesma coisa aconteceu na segunda revolução industrial e a era do petróleo, né, é só no pós-guerra que o petróleo passa o carvão. Então, assim, tem uma série de efeitos de dificuldades, uma inércia, exatamente, perfeito. Uma inércia que a gente vai precisar acelerar, porque a gente tem uma urgência maior agora, mas que traz também outras possibilidades. Aí, quando você estuda a resposta de cada país a essas transformações, não se deixou de usar lenha, nem na Europa, depois da primeira e da segunda Revolução Industrial, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Então, não é um fenômeno binário, né? Ele tem um processo de revitalização e de requalificação de ativos a partir de inovações e tecnologias que atacam aquele problema concreto, como, por exemplo, a captura e o armazenamento de carbono. Então, isso te permite descarbonizar uma fonte que tem carbono. Vai ter um custo maior, mas isso mostra que existem estruturas. Vou fazer uma mistura, um blend,
de gás natural com biogás, biometano. Então, você, com isso, ou na siderurgia, a coque de carvão mineral, você misturar um carvão vegetal, fazer um blend, ou briquetes de lixo, né, para lógica de incineração. Então, enfim, tem uma série de possibilidades que quem tem um ativo vai buscar uma solução para aquilo ali. Né? E isso aconteceu historicamente. Aí você pega, a França não tinha, né, petróleo em seu território. Tinha acesso em alguns outros países, com empresas, né, investimentos multinacionais, né, transnacionais. O que ela fez? Ela apostou fortemente na nuclear para reduzir a exposição dela a um combustível que era dominante naquela transição energética, naquele paradigma tecnológico, e ela faz esse efeito. O Brasil fez isso com hidroeletricidade, com biomassa, no momento anterior. Né, o desenvolvimento mais forte da indústria do petróleo e do gás no Brasil já é no período final da era do petróleo e do gás, da era do hidrocarboneiro. Né? Então, que ainda vai se alongar, mas o meu ponto principal é o seguinte: esses processos eles não são binários, eles não são ou isso ou aquilo, não é preto ou branco, tem um degradê de cinza. E os países vão achando as suas soluções, portes de empresas diferentes. Vai demorar mais para uma empresa com menor poder financeiro entrar em tecnologias mais sofisticadas, com maior custo, né, de capital, salvo se houver uma alteração completa dos custos e isso viabilizar a modernização, né, a atualização tecnológica dessa pequena e média indústria, por exemplo. Então, o que eu estou dizendo é que esse processo ele tem que ser muito mais plural, muito mais buscando a solução do problema. A solução do problema passa por descarbonizar. E aí não tem uma única forma de descarbonizar. E aí, com isso, você tem várias formas de lidar com a questão da variabilidade das renováveis, como você colocou, não só o armazenamento de energia. E aí, no primeiro momento, o gás natural e o biogás, biometano, podem ter um papel aí essencial, reduzindo, né, a intensidade de carbono do parque médio termoelétrico. Aliás, eu chamo a atenção que a gente publicou na EPE um fact sheet sobre isso, mostrando como não só a matriz energética brasileira é muito limpa, como nos últimos 10, 20 anos, o parque termoelétrico brasileiro reduziu, se eu não me engano, aqui de cabeça, quase 25% da intensidade de emissão dele. Por quê? Porque começou a entrar mais gás natural, nuclear, entrou Angra 2, e térmicas a biomassa, sobretudo a bagaço, e a biogás mais recentemente nesse processo. Então, a própria intensidade média da termoelétrica brasileira tem uma redução das emissões de gases de efeito estufa foi enorme. Então assim, tudo isso vai ter que ser usado, né? Você tem uma função objetiva, que é descarbonizar, mas você tem um preço, você tem, né, a modicidade tarifária, você tem um acesso à energia por uma população que ainda, em um país que ainda precisa se desenvolver, que vai naturalmente, né, aumentar a sua demanda por energia. Então, tem eficiência energética, tem uma série de transformações, mas quando a gente olha a diferença do uso per capita de energia do brasileiro em relação a outros países desenvolvidos, é muito grande. Mesmo quando a gente fala, não, mas o Brasil não é um país frio, esses países precisam de calefação, mas o Brasil é um país quente. E toda vez que a renda aumenta, você liga o ar-condicionado.
Quem pode, né? Quem pode liga o ar-condicionado, quem pode compra o ar-condicionado. Então, então são aspectos que vão levar progressivamente a um aumento do uso de energia per capita no Brasil. Maravilha, muito boa a sua explicação, a sua resposta, Giovanni, porque não, fica à só um último vontade. ponto que eu não Claro. mencionei, que eu falaria no slide seguinte, que é Aham. o papel da nuclear. Né? A Sim, nuclear vinha sendo tratada como uma carta fora do baralho por conta dos custos e de uma percepção de risco de acidentes muito grande. Mas quando a gente olha, são mais de 500 reatores, né? E se a gente colocar os que já foram descomissionados, né, desde a década de 50, e a gente está falando de 3 grandes acidentes. Então, tipo assim, o risco não é a possibilidade de acidente, senão a gente não andava de avião. Né? O risco é a magnitude do do impacto acidente. versus a chance de ocorrência. Uhum. Então, quando a gente olha o padrão de segurança nuclear no mundo, ele é alto, são poucos acidentes na história de uma indústria que já tem muito tempo. E há um processo de requalificação tecnológico da energia nuclear e de esforço de padronização, de redução de custos, de simplificação de design com um aumento de segurança. Então, hoje, o Canadá, o ministro da Energia do Canadá deu uma declaração no ano passado, se eu não me engano, ou esse ano, que sem energia nuclear não tem transição energética no Canadá. A França, o Macron, anunciou não só a extensão da vida útil das nucleares, que tinham perspectivas de phase-out, né, de descomissionamento, como acabou de anunciar, né, na COP26, ou na sequência da COP26, mais 30 plantas para poder lidar com a descarbonização. Então, mesma coisa, ele falou, olha, sem a nuclear eu não consigo descarbonizar a economia francesa sem afetar acesso a serviços energéticos para a população francesa. O Reino Unido, os Estados Unidos. Então, são vários países. Então, não é só o Brasil que discutiu e que tem discutido a possibilidade de o papel da energia nuclear na transição energética. Então, se tem uma lógica, inclusive, de seguro, né, de minimização de máximo arrependimento. Se você abandona essa tecnologia e depois você descobre que o binômio entre, né, quer dizer, o par entre renováveis variáveis e baterias, até pelas questões geopolíticas que você levantou, de materiais críticos e de geopolítica de materiais críticos, se essa lógica não funciona, você vai ter que botar combustível fóssil na matriz e aí você dificulta a descarbonização. Então, e isso não é a EPE que está falando, isso tem estudo, são esses estudos que estão aqui do lado esquerdo do slide, estudo do MIT, estudo da Agência Internacional de Energia, estudo da Agência Internacional de Energia Atômica, estudo do Reino Unido, do governo britânico. Se você pegar, vai ter outros. O Canadá, o Japão já declarou também o papel da nuclear, em particular, os pequenos reatores modulares, que têm a perspectiva de redução de custo, aumento de segurança, simplificação do processo construtivo e queda de custo por padronização e ganho de escala. Essa é a grande expectativa dessas novas tecnologias de pequenos reatores modulares que estão sendo discutidos no mundo hoje. Então, a verdade é que, como o próprio IPCC reconhece, né, o painel intergovernamental de mudança climática, não existe uma solução única para a descarbonização, ou como dizem os americanos, one size fits all. Não tem uma roupa tamanho único para todo mundo. E aí você tem diferentes caminhos ou pathways para chegar à neutralidade do carbono. O importante
é você chegar à neutralidade climática, né, ao net zero, né, em 2050. E a forma como você vai fazer isso vai depender, né, dos equacionamentos de cada país ou de cada região, em função das suas possibilidades, das soluções mais competitivas que eles tiverem à mão. Desculpa ter te interrompido, mas eu achei que essa parte era importante para a resposta anterior. Não, imagina, eu acho que você só está enriquecendo aqui. Eu sou simplesmente o veículo para você fazer nossa exposição aqui. Eu quero só destacar aqui rapidamente duas coisas que você colocou que eu acho que são duas coisas fantásticas, né, e muito importantes, né? Em primeiro lugar, a complexidade da transição, a inércia, né, da transição. Nós temos aí toda a questão também dos ativos, né, do descomissionamento de ativos. Para as empresas é um grande desafio, porque elas têm que, na verdade, vamos dizer assim, digerir esse capital velho que está aí, que, na verdade, ainda elas esperavam ter um bom lucro sobre esses investimentos. Alguns terão que ser, essa depreciação desses investimentos terão que acelerar, né? E aí achei interessante você ter colocado que as próprias empresas têm que fazer a transição por dentro, né? Se tornarem empresas de energia, empresas que vão buscar esses acoplamentos, essas soluções flexíveis, né? Empresa que não fizer isso, acho que vai ter muita dificuldade, né? Porque mais cedo ou mais tarde vai aumentar, vamos dizer assim, a exigência social para acelerar a descarbonização, vai ter medidas mais punitivas de descarbonização. Isso é uma expectativa que eu tenho. Então, isso é uma primeira coisa, né? A complexidade das ações, a necessidade de atuar em várias áreas, eficiência, fontes diferentes. E, em segundo lugar, que cada país tem sua própria história, o seu próprio, vamos dizer assim, sua própria equação de política energética, né? Tem a transição energética, é um desafio da humanidade toda, né? Mas dentro da equação da política energética, nós temos também os objetivos da segurança energética, temos a dotação de fatores de recursos naturais que esse país tem. Então, nós vamos ver as mais diversas soluções possíveis, não é? Você destacou muito bem o caso da França aqui, que eu acho um caso muito interessante. Bom, mas já que eu toquei nessa questão de cada país tem a sua equação, tem a sua solução, queria que você falasse um pouquinho aqui, já está até aberto o slide, sobre o nosso caminho, né? Quais são os caminhos que o Brasil poderá e possivelmente tomará nesse sentido, né? Nós já vimos inicialmente que a gente tem de saída, nós temos uma vantagem muito boa por causa da renovável, porque lá nos anos 50 e 60, um pessoal lá, uns doidões, resolveram fazer um sistema interligado nacional que é único no mundo. E também nos anos 70 resolveram fazer um tal de Proálcool, que também ajudou bastante a gente aí como reação à crise do petróleo. Nós partimos bem. E agora? Como é que está a gente daqui para frente? Aí você está com o cenário de 2050, fala um pouco, que é uma questão muito relevante. Pode emendar na questão do hidrogênio também, que eu sei que você vai falar aí, já tem coisas avançando. E eu deixo você bem à vontade para falar bastante, viu, Giovanni? Fica tranquilo para fazer a sua exposição. Eu sou um âncora, assim, tento ser o mais sutil possível, o mais discreto possível. Obrigado, Buratini. Assim, tem alguns aspectos, né? Então, primeiro, a gente sai de uma posição privilegiada e a gente tem uma posição ainda mais privilegiada para o futuro, né? Então, o Brasil tem uma riqueza de recursos naturais, uma riqueza de recursos naturais renováveis, mas também outras possibilidades, né? Mesmo, e aí eu vou explorar um pouco isso, mesmo na área, por exemplo, de óleo e gás, na área nuclear. Então, a área nuclear, a gente, já pegando essa passagem, a gente está entre os poucos países que dominam o ciclo do combustível. E isso coloca, por exemplo, geopoliticamente e mercadologicamente, uma oportunidade para o Brasil agora.
por essas tensões geopolíticas que se colocam na Rússia, que é um grande fornecedor de tecnologias da área nuclear. Então, tem um espaço de oportunidades para o Brasil nessa área, não só para aproveitar domesticamente, mas também internacionalmente. Tá? Então, daí, e a gente formou recursos humanos, desenvolveu aspectos tecnológicos relevantes. Não é só né, é importante ter isso claro, a energia nuclear não é só geração termonuclear, ela tem um complexo nuclear que gera transbordamentos tecnológicos para a área de agricultura, com irradiação de alimentos para usamentos defensivos agrícolas, é um mercado nobre de produtos frescos. Alguns países, você não entra com agrotóxicos, você entra com frutas, alimentos frescos irradiados, controlado, obviamente, são tecnologias conhecidas e utilizadas. A parte de defesa, o submarino nuclear, está todo mundo falando, vai acabar. Não, a era do petróleo vai acabar. Pô, tá bom. E aí, como é que os submarinos que a gente tinha não é diesel? Tem, né? São a diesel. Se no futuro o espaço será mais restrito, né? Como é que você garante defesa do território nacional, usa força de dissuasão, né? Porque o tempo que você consegue ficar submerso com um submarino nuclear. Enfim, tem uma série de questões aí bastante importantes associadas ao nuclear. O uso de traçadores para controle de erosão de solo, marcadores industriais. Você sabia, por exemplo, que o controle do mosquito da Zika no Brasil foi a partir de uma tecnologia de tornar infértil os mosquitos a partir de uma tecnologia de irradiação nuclear? Você acabou com os focos do mosquito. Então, assim, tem uma série de questões muito interessantes que abrem muitas oportunidades e possibilidades quando você olha, né, não só a geração termoelétrica nuclear, mas os transbordamentos tecnológicos para outros segmentos que o complexo nuclear como um todo pode trazer. Além disso, aí esse é um ponto, eu acho que é muito importante, que claro, o potencial de biomassa, de resíduos agropecuários, de resíduos industriais que o Brasil tem, é muito grande, uma possibilidade de uso e de integração, vamos dizer, do aproveitamento energético dos resíduos agropecuários, né? Não só o biogás, o biometano, mas, enfim, palhas, pontas, biocombustíveis de segunda geração, né? Lignocelulósicos, com biotecnologia. Biotecnologia também é um drive importante da transição energética, não é só a eletrificação. Para setores de difícil abatimento, biotecnologia é fundamental. E o Brasil tem uma capacidade científica e de inovação em biotecnologia enorme, reconhecida internacionalmente. Bom, mesmo o setor, claro, não vou deixar de falar aqui do enorme potencial que vem se realizando progressivamente, acelerando, da eólica e da solar no Brasil. Pô, assim, são classe A internacional, né? Então, o Brasil, assim, com potencial e possibilidade de cooperação e investimentos internacionais, atração de investimentos internacionais, inclusive para a produção de hidrogênio renovável, enorme. Mas eu queria falar também da indústria de óleo e gás, que é uma coisa, pegando um ponto que você colocou, que é, né, a aceleração da depreciação dos ativos. Não necessariamente isso precisa acontecer. E isso é uma coisa que a EPE tem falado muito, destacado, o MME também, né, entende dessa mesma maneira, né, que é a possibilidade de requalificação de ativos. Né? Então, por exemplo, um gasoduto que hoje transporta gás natural, ele pode transportar depois biometano, ele pode transportar hidrogênio. Então,
a lógica de requalificação de ativos, ou algumas pessoas chamam de dupla resiliência, resiliência econômica e resiliência ambiental dos ativos, é fundamental. Então, como é que você requalifica os ativos que você tem e que tem tendência a se depreciar na transição energética? Então, esse é um modelo de negócio que precisa ser pensado. Então, isso está acontecendo no mundo e está acontecendo no Brasil, que é você requalificar refinarias para ser biorefinarias ou ser complexos energéticos produzindo o diesel verde, né, o HVO, né, o Hydro Treated Vegetable Oil, né, o bioquerosene de aviação. Isso, enfim, você tem uma lógica de requalificação de ativos. Em última instância, olha que interessante, em última instância, vamos pensar lá em algum momento no futuro, não vou definir que data, mas em algum momento no futuro, ou o petróleo, do ponto de vista físico, entrou no esgotamento, ou do ponto de vista de aproveitamento econômico, por conta das emissões, ficou muito caro e você passou a ter gasodutos ociosos. Você converte isso acontece no mundo também, isso acontece na Europa, nos Estados Unidos. Você converte esses gasodutos existentes em carbodutos para você. Aí uma refinaria ela vira, vamos dizer assim, uma porta de entrada para a venda de serviços de captura e armazenamento de energia no campo depletado. Você já tem uma infraestrutura que liga o campo depletado até um ativo normalmente próximo a distritos industriais. Então, você pensar os diferentes modelos de negócio e como eu requalifico os meus ativos com investimentos brownfield para torná-los, né, valiosos na transição energética é um caminho importante também. Não estou desmerecendo os investimentos greenfield, são fundamentais também. Só que o que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas acham que a discussão é não, vai virar um ativo afundado, eu vou fazer o investimento agora e ele vai deixar de ser importante economicamente no futuro. Depende da sua estratégia. Ela já tem que pensar que em algum momento, nas próximas décadas, eu vou ter que requalificar esse ativo. Se você já pensa isso de partida, você pode ter um plano de negócios para esse seu ativo que agregue muito valor econômico, traga muito resultado financeiro, né, para a empresa que acertar essa estratégia, né, para o mercado que acertar essa estratégia. Falando um pouco aqui dos resultados, no PNE, né, no Plano Nacional de Energia 2050, a gente fez várias simulações, foram 64 simulações, diferenciando premissas. Pode usar terra indígena, não pode usar terra indígena para hidrelétrica. Vai usar todo o potencial de eólico offshore, ou vai usar só um pedaço desse potencial de eólico offshore será atrativo economicamente. Enfim, a gente fez diferentes premissas, né, de custos de CCS, enfim, diferentes premissas, e rodou esses casos. O mais interessante não é cada resultado em si, mas sim o conjunto das simulações que mostra que a maior parte dos resultados se concentram de 80% a 90% de renováveis. Então, assim, vários casos, 64 casos, e, vamos dizer assim, a moda estatística, né, ela está ali entre 80% e 90% de renováveis. Assim, é espetacular um resultado desse para 2050. E, obviamente, também tem, e aí por isso que eu destaco aqui nesse slide, a possibilidade de um cenário de 100% renovável. Né? Então, existe uma lógica, um dos cenários que, né, o armazenamento de energia se viabiliza, uma interação com
né, uma operação das hidrelétricas com água reservatório ou reversíveis de uma forma diferente, ou sistemas de bateria. Enfim, você tem ali um portfólio de soluções, né, que viabilizam um resultado como esse também. Então, acho que a principal mensagem é essa, é muito interessante. E um destaque adicional, tá? Aqui, o PNE ele mostra que a gente tem um potencial de recurso muito maior do que precisará ser usado para atendimento de demanda no cenário desafiador, que é com maior crescimento econômico, até 2050. Então, tem uma sobra de mais de 50% dos recursos. Eu estou com 60% na cabeça, mas eu não chequei aqui o número antes de vir, e aí eu posso estar mas é ali, é um percentual assim, muito significativo de excedente. O que abre e muito desse excedente também com característica renovável. E aí isso abre uma possibilidade incrível para a produção de hidrogênio de baixo carbono, tanto para atendimento de transformações adicionais no Brasil, quanto para posicionar a economia brasileira como exportadora de baixo carbono, de hidrogênio de baixo carbono, direto ou indiretamente. Porque, indiretamente, o que eu quero dizer com indiretamente? Porque a gente pode substituir alguns energéticos de alto teor de carbono por hidrogênio de baixo teor de carbono no futuro, componentes que são exportados, como aço, minerais, mesmo o agronegócio substituindo fertilizantes com base fóssil. Indústria química. Então, assim, são possibilidades muito amplas que se abrem para a economia brasileira, né? Nessa transição energética. E aí, uma outra coisa que eu tenho gostado de falar é a seguinte: a gente entra nessa transição energética muito mais preparado e correndo, vamos dizer assim, praticamente cabeça a cabeça, mesmo com as transformações assim, institucionais, legais e regulatórias que os países desenvolvidos. Coisa diferente do que aconteceu com a segunda Revolução Industrial. Se a gente para pensar, o que a gente está discutindo aqui das coisas que a gente acertou no passado no Brasil, tanto do ponto de vista do setor elétrico, de construir um sistema interligado da magnitude que o Brasil tem e com nível de renovabilidade, complementariedade de hidrológica, né, em lugares diferentes do território brasileiro. Enfim, tudo que a gente transmissão, tudo que a gente desenvolveu, né, e também no petróleo, né, o Código de Minas do Brasil é de 1934, o Código de Águas também. A gente não tinha recursos humanos formados suficientes em engenharia, em negócios dessas indústrias. E agora a gente tem, não estou dizendo, e não estou sendo ufanista aqui, que a gente tem muita coisa a fazer, muitos desafios a serem enfrentados, mas a gente sai de um posicionamento muito à frente do que a gente saiu na segunda transição, na segunda Revolução Industrial, onde a gente não tinha ainda, né, uma estrutura de engenharia nacional, de conhecimento, de formação universitária, técnica e tecnológica nessas cadeias, né, de petróleo e de gás natural. A gente precisou construir todo o arcabouço institucional, legal e regulatório e tecnológico e de formação de recursos humanos. E nessa transição energética, a gente já sai com várias dessas coisas construídas e com uma estruturação de ciência, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação
muito mais fortalecido. Tem 20 anos que a gente investe em hidrogênio no Brasil, a partir de recursos de fundos públicos e publicamente orientados. A gente gerou uma base de conhecimento em hidrogênio que nos permite discutir hoje na comunidade internacional. Então, está relativamente no mesmo nível de necessidade de transformações que outros países muito mais desenvolvidos que nós. Claro, eles têm mais recursos financeiros, mas a gente tem um potencial que, com desenho de mercado adequado, com as estruturas competitivas adequadas, a gente tem tudo para atrair esses investimentos para o Brasil, transformar a economia brasileira e tornar o Brasil um big player, né, internacional, inclusive com participação significativa nas cadeias globais de valor, até por conta do que você colocou, né? Tanto a pandemia quanto os últimos acontecimentos geopolíticos, né, chamaram a atenção da necessidade de gerenciar o risco da vulnerabilidade das cadeias globais. Então, estou dizendo que vai reverter a globalização, mas você vai ter um outro tipo de abordagem produtiva, sem dúvida, até por questão de sobrevivência dos negócios. Recentemente, eu precisei trocar a minha chave do carro de comando eletrônico. Eu levei 5 meses, porque eu não tinha o comando eletrônico da chave para conseguir fazer isso. Então, isso dá, eu acho, um exemplo, né, da dificuldade desses processos. Maravilha, Giovanni. Está ótima a nossa conversa aqui. Nós já estamos com mais de 1h10 aqui, mas está ótimo. Vamos estender um pouquinho, não tem problema. Eu acho que você ainda quer falar um pouquinho, é importante falar um pouquinho aqui de GD, eólico offshore. Você tinha também, a gente tinha combinado de você falar um pouquinho. O hidrogênio você já acabou citando, os projetos, mas fica à vontade para fazer essas últimas considerações que você gostaria, e depois eu passo para uma rodada final, tá? Onde eu vejo algumas perguntas que vêm da nossa plateia aqui. Tá bom? Então fica à vontade, fica livre aí para falar o que você gostaria. Eu vou poder ir mais rápido nessa parte final, que é só para mostrar que, além da gente partir de uma posição privilegiada e ter um potencial energético privilegiado, a gente também está fazendo no Brasil o dever de casa de acelerar o suporte, né, à inovação e os compromissos de longo prazo com as renováveis, como a gente vê no marco da geração distribuída, no marco legal da geração distribuída. Então, criando todo reforçando, aperfeiçoando, ou mesmo criando o arcabouço regulatório para permitir os mais diversos modelos de negócio e a competitividade dessas novas formas de interação. E a mesma coisa para eólico offshore, né, com o decreto 10.946 desse ano, de 2022, buscando aí esclarecer uma série de pontos, e isso já trouxe um resultado hoje no Brasil, do potencial técnico, né, de 700 gigawatts de potencial técnico de eólico offshore identificados no roadmap de eólico offshore para o Brasil. A gente já tem em processos de solicitação de licenciamento ambiental no IBAMA 133 gigawatts em projetos. Então, de fato, tem muita coisa. Tudo isso vai sair? Bom, isso é para ver os empreendedores, os desenvolvedores de projetos vão ter que, né, achar as soluções, o governo e as agências reguladoras aperfeiçoando os desenhos de mercado, as regulações para tornar mais atrativo os investimentos, enfim, uma série de coisas acontecendo, mas a mensagem principal não estamos deitados aproveitando as vantagens que a gente tem. A gente está partindo das vantagens competitivas que o Brasil já tem e criando novas vantagens competitivas. Então, acho que essa vamos dizer assim, o mantra da gente.
Vamos criar novas vantagens competitivas, aproveitando as existentes e requalificando os ativos das existentes para as novas necessidades e soluções tecnológicas da transição energética, né? Hidrogênio, já mencionei, né? Então, um conjunto de programas, planos, relatórios e resoluções que foram intensificadas nos últimos anos na área de hidrogênio, e esse compromisso de longo prazo com o hidrogênio ele já trouxe resultados concretos, tanto do ponto de vista de capacitação e desenvolvimento tecnológico. A gente tem espalhados pelo Brasil diversos polos geradores de tecnologia para geração, né, produção e uso de hidrogênio. O passo que a gente tem que buscar agora, e que é o passo que está no mundo hoje, é como é que você transforma, como é que você catalisa o desenvolvimento de novos usos e como é que você faz com que essas tecnologias que estão ainda em bancada ou em piloto virem demonstração e cheguem ao mercado comercialmente. E aí uma notícia muito interessante é a quantidade de startups em hidrogênio na cadeia de suprimento e de geração e de produção de hidrogênio que a gente já tem. A gente tem empresas brasileiras, startups, algumas delas que operam no exterior também, como a Hyton e a Ergostec. A Hyton tendo sido comprada recentemente pelo NEA Group alemão pelos seus diferenciais tecnológicos. Empresa brasileira, né? Que nasceu de uma tese de doutorado, a ideia de uma tese de doutorado que foi para uma incubadora na Unicamp, que virou uma spin-off, virou uma startup. E que, enfim, então, o que eu estou dizendo é o seguinte: é muito interessante o que está acontecendo no Brasil nessa área de hidrogênio, um fomento enorme, planos nos hubs, nos portos, nas universidades. Todo dia tem alguém anunciando um projeto novo piloto, um memorando de entendimento para o investimento numa planta de escala maior. A gente tem todos os grandes atores globais e a gente tem empresas brasileiras na cadeia de suprimento e de produção também. Então, assim, a gente tem tudo para ser um dos, inclusive condição de custo, não é só a EPE que está falando isso, e o Ministério de Minas e Energia, e o governo brasileiro, de uma forma geral, né? Grandes consultorias internacionais, grandes instituições multilaterais estão falando isso. E a gente vê de projetos anunciados, ainda em fase, é verdade, de estudos de viabilidade, mas com o potencial que o Brasil tem, é bastante verossímil, né? É provável que boa parte desses projetos virem projetos comerciais. A gente está falando aí de mais de 20 bilhões de dólares de investimento nessa área, só nesses grandes projetos. Não estou botando aqui os projetos menores, né? E para concluir aqui o que eu tinha de slides, né? Sem botar o hidrogênio, esses são os números de investimento em setor elétrico, sem pegar a parte de óleo e gás e biocombustíveis. Só de setor elétrico, a gente está falando de 528 bilhões de reais de investimento até 2031. Então, a gente está falando de muitas oportunidades de negócio, muitos desafios para investimento em infraestrutura, desenvolvimento de recursos humanos, capacitação de pessoas, desenvolvimento tecnológico. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Mas, mais uma vez, eu acho que a principal mensagem é: a gente sai de uma condição muito positiva, muito privilegiada e com condições, de fato, de assumir uma liderança importante internacionalmente. Maravilha, Joane. Excelente. Olha, aprendi um monte aqui. Realmente muito, muito rica a nossa conversa aqui.
Eu vou colocar uma questão aqui, que acho que é uma questão que apareceu aqui de um nosso ouvinte, e eu vou emendar com uma outra minha aqui também, para a gente já concluir. É sobre a questão da transição energética, o Pablo, da Unicamp, ele faz uma questão sobre a questão das termoelétricas, a recente expansão das termoelétricas na matriz elétrica nacional, não é como aquelas previstas recentemente ali no PL de privatização da Eletrobras. A pergunta do Pablo é assim: você acha que isso não coloca o Brasil no caminho contrário à transição energética mundial? Aí eu vou emendar a do Pablo com uma outra minha aqui, que é pensando no seguinte, né? Hoje a gente realmente tem capacidade de armazenamento, mas não necessariamente a gente tem combustível, né, leia-se, água armazenada. Quer dizer, a gente tem bastante a independência cada vez maior dado o tamanho do mercado sempre crescente com o tamanho dos reservatórios, que a gente sabe que por questões ambientais não crescem tanto. Eu queria que você respondesse o Pablo e, ao mesmo tempo, colocar essa questão do nossa crise de armazenamento de água no sistema elétrico brasileiro, que o ano passado foi motivo de, vamos dizer assim, o estresse, né? Criou encargos, criou encarecimentos, trouxe até um risco de racionamento que São Pedro acabou ajudando a gente nesse último período chuvoso. Queria que você, então, para terminar, eu já aproveito e me agradeço você enormemente pelo prazer que foi essa palestra aqui, sua aula aqui, muito legal contar com você, espero que a gente tenha outras também. Te agradeço muito e deixo a palavra aqui com você. Obrigado, Buratino. Bom, Pablo, acho que tem sempre um ponto importante. O Brasil tem recursos de óleo e gás que ele precisa monetizar e ele precisa aproveitar essa riqueza, inclusive, para financiar a transição energética, né? Então, como eu falei ao longo da minha apresentação, a gente não vê, vamos dizer assim, o setor de óleo e gás como algo que impedirá a transição energética. Ao contrário, ele é um fator que pode favorecer, até porque o óleo e o gás brasileiro, pelas características do Brasil, ele é um dos menores pegadas de carbono, então ele tem um valor adicional em relação a outros petróleos de outros lugares, como Canadá, Venezuela e diversos outros. Então, o Brasil está... A intensidade de carbono de cada barril de petróleo brasileiro é muito abaixo da média a mundial e muito distante dos óleos, né, dos petróleos com maior intensidade de carbono no seu processo produtivo. Tá? Então, assim, como não vai ser uma virada de chave a transição energética, não vai ter uma hora que não pode mais e acabou. A gente está vivenciando isso agora. Está vendo que não vai ser assim. Então, o óleo e o gás brasileiro, vamos dizer assim, eles vão ser talvez um dos últimos a sair do mercado global, porque ele vai ter uma menor pegada de carbono. Na hora que você precificar via mercado de carbono o preço desse carbono, o óleo e o gás brasileiro vão ter, vamos dizer, um prêmio de qualidade por menor teor de carbono associado a ele, né? Então, isso é um ponto importante. O outro, que sempre tem essa discussão, não, mas o planejamento e tal. Gente, política pública tem que ser considerada e decisões, né, de política pública, elas têm que ser consideradas no planejamento também. Então, além dessa questão de aproveitar os recursos a geração, o potencial de geração de riqueza de óleo e gás brasileiro, inclusive para financiar essas outras possibilidades, né? E requalificar ativos. Então, você pode... E tem isso, pega o programa Combustível do Futuro, né? Está se estudando no Brasil corredores verdes e azuis. Isso gera descarbonização nos transportes pesados que vão ser difíceis de eletrificar. Então, a questão do ser contraditório ou não depende da fronteira do sistema que você está olhando. Quando você olha só
geração elétrica parece contraditório. Quando você olha de uma forma mais ampla e com horizontes temporais mais longos, cria-se a possibilidade, e aí eu acho que o papel do planejamento da política pública é garantir que esses potenciais virem realidade, de você abrir outras possibilidades. Se o gasoduto vai passar num lugar onde antes não passava e tem a possibilidade de facilitar o escoamento de biometano, por exemplo, você está trazendo um recurso, e a gente está falando, as estimativas, para 2030, a gente está falando aí de, sei lá, 30 milhões de metros cúbicos dia de biometano, que são os números que estão sendo falados recentemente. Né? Isso não é todo o potencial, isso são projetos que estão sendo discutidos para investimento até 2030. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo, e aí eu acho que o grande papel é um pouco esse. A política pública, isso gera uma sensibilidade, a política pública ela é naturalmente mais cara do que a solução de mercado, senão o mercado já tinha feito. Então, o papel da política pública é identificar um valor para o sistema como um todo que não está sendo capturado por alguma externalidade no sistema de preço. Aí você faz uma política pública para buscar um benefício que não está precificado no mercado como ele existe hoje. E aí, para tirar a discussão no Brasil, para não ficar parecendo que a gente está falando só do Brasil, veículo elétrico não é mais caro do que o veículo a combustão interna, e a Europa não botou uma política pública que bota um caminhão de dinheiro público para viabilizar essas tecnologias. Isso é uma solução mais cara do que combustível interno, do que combustão interna. Então, a política pública, a questão não é só o custo, é qual o benefício que ela traz, se ela está conseguindo incorporar as externalidades ou não. Acho que esse que é o ponto principal, é como é que a gente garante. E aí, obviamente, o Congresso Nacional tem soberania para definir, né, a legislação. Não é a empresa que dá suporte ao planejamento energético vai dizer, vai julgar, está certo ou está errado. Não é? Tem uma decisão de política pública por quem tem competência para fazer a legislação, e essa decisão ela foi tomada. Agora, o que cabe a quem estuda, né, e propõe soluções para o planejamento energético? Como é que eu faço essas decisões não serem contraditórias com os objetivos de longo prazo? E aí eu já dei várias pistas aqui ao longo desse nosso diálogo, né, e das minhas falas, de como é possível ir requalificando os ativos de tal forma que não haja a contradição que o Pablo apontou. Então, acho que esse é o ponto. Então, eu falei tanto de, né, corredores verdes e azuis, biometano, e também hidrogênio de baixo carbono. Isso pode facilitar o escoamento, infraestrutura de escoamento do hidrogênio de baixo carbono no futuro para o Brasil. Quando o Brasil fez o gasbol, o Brasil não precisava do gasbol. Você consegue imaginar o Brasil sem um gasbol hoje? Isso é uma decisão de política pública, inclusive com contexto de política de relações internacionais por conta de interação com um vizinho, né, com um país vizinho. Então, assim, a depender de como é que você olha, né, a fronteira do sistema do problema, as oportunidades e os riscos são diferentes. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, como é que a gente encontra, vamos dizer assim, o melhor mix para isso aí. E aí, a última, a sua pergunta, eu acabei entrando tanto nessa que eu esqueci, só me relembra. A questão da diminuição da capacidade de armazenamento dos reservatórios. Sim. Então, isso é uma tendência, né, porque não só pela dificuldade vamos dizer assim,
por impactos socioambientais locais para usinas hidrelétricas com lago reservatório, né, com reservatório, mas também até por uma questão topográfica, que para ter lago reservatório, você tem que ter um bom encaixe topográfico, porque do contrário, você começa a ter que fazer lagos muito amplos e muito rasos, e aí o impacto socioambiental local é maior, e isso tende a inviabilizar do ponto de vista de custo, até por compensação, remoção de pessoal afetado, comunidades afetadas. Então assim, há potenciais ainda, mas há dificuldades nessa linha. Então, uma das coisas que a gente vê é como alterar a forma de isso, a gente que estou dizendo não é só EPE, né? EPE e outras instituições da governança do setor elétrico brasileiro, né? E, obviamente, os próprios atores privados, né, nas discussões. Então, como é que você altera, né, faz um desenho de mercado que altera a forma de precificação de energia e lastro e muda a forma de operação das hidrelétricas com lago reservatório? E porque a tendência é diminuir a proporção de capacidade instalada com lago reservatório e o total, né? Então, para isso, aí, enfim, você vai ter várias soluções, renováveis e armazenamento no lago, nuclear na base, gás na base, biometano complementando o gás. Enfim, você tem várias soluções aí de portfólio, você tem que buscar olhando toda essa complexidade de questões que a gente colocou, inclusive emissões de gases de efeito estufa, impactos locais e tudo mais. Mas, então, o ponto-chave é esse. Mas, além disso, acho que tem uma outra coisa muito interessante, que está, por exemplo, a lei de capitalização da Eletrobras, ela coloca lá a recuperação de algumas bacias hidrográficas, com restauração de cobertura vegetal. A EPE também, recentemente, fez um acordo de cooperação técnica com o BNDES para lançar instrumentos financeiros para facilitar a reciclagem de renda gerada no setor de óleo e gás para o setor florestal brasileiro, para aumentar os investimentos em restauração de cobertura vegetal, que não só vai gerar remoção de carbono, né, por alteração do solo, então tem um valor de crédito de carbono que isso traz, né? Como também, se você direcionar para cabeceiras de rio, você consegue fazer, além de ser uma política de mitigação, ela é uma política de adaptação, porque os eventos climáticos globais, né, as mudanças climáticas globais, elas têm efeitos diferenciados regionalmente e localmente. Então, se você altera, vamos dizer assim, a condição ali regional ou local, você pode recuperar a bacia hidrográfica com isso já está acontecendo no Brasil, em alguns lugares, não só na parte de setor elétrico, mas também já tem empreendedores da área de biocombustíveis fazendo cultura de cana consorciada com restauração vegetal, restauração de cobertura vegetal, com florestas, porque melhora a chuva localmente pela evapotranspiração naquela bacia hidrográfica. Então, seria uma geoengenharia do clima, localmente ou regionalmente. E aí, só para a gente terminar, concluir com essa ideia, assim, eu moro no Alto da Gávea, né, do lado da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca é uma floresta que foi fruto de restauração de cobertura vegetal no Segundo Império, porque o rio tinha problema de abastecimento de água, porque tudo isso aqui tinha virado cafezal. Então, em 2 ou 3 décadas, 2 décadas, se não me engano, se restaurou a cobertura vegetal da cidade e voltou a ter
um regime hídrico mais favorável com a recuperação dos corpos hídricos da cidade do Rio de Janeiro e o benefício para a sua população do ponto de vista de acesso à água e condições de saneamento para a cidade. Claro que tem outros investimentos, do Guandu e tudo mais, mas assim, o efeito da Floresta da Tijuca sobre temperatura e padrão hidrológico é nítido, Fantástico, é claro. Né? Então, a gente está voltando a pensar nessas coisas. E uma última informação sobre esse tipo de coisa. Estudando essas questões no ano passado, né, inclusive históricas, do ponto de vista da escassez hídrica que a gente vivenciou no ano passado, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que uma das atividades do New Deal, do Roosevelt, foi a restauração da cobertura vegetal e a alteração das técnicas de manejo na região dos Grandes Lagos. Por quê? Porque tinha havido uma alteração do uso do solo na região de uma forma equivocada, e aí isso alterou o padrão de chuva e caiu a produtividade agrícola daquela região. E isso gerou uma inflação no preço de alimentos que piorou a crise de 29. E aí uma das soluções foi gerar programas para financiar a restauração de cobertura vegetal na região dos Grandes Lagos, que tanto gerava emprego, investimento, como gerou a melhoria do manejo agrícola e a produtividade, e aquela região voltou a ser um dos grandes produtores de produtos agrícolas dos Estados Unidos e do mundo. Então, tem soluções já conhecidas de ciência, de aplicação científica em benefício de negócios e da economia e da geração de emprego. Então, acho que cabe a gente, né, não só governo, mas como sociedade, encontrar esses caminhos para colocar o Brasil nessa liderança internacional que eu mencionei na transição energética, não só como participação de renováveis na matriz, mas nessa visão mais ampla de benefícios socioeconômicos e ambientais e de geração de riqueza para o país. Bom, só me falta agradecer a oportunidade, me desculpar, eu acho que a gente se empolgou aqui, alongou o processo, mas eu considerei a discussão muito rica, foi muito legal, muito acho que bom. Você me instigou bastante. Eu agradeço também a pergunta do Pablo, eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de esclarecer esses pontos, e estou sempre à disposição para conversar e para esclarecer essas visões e os trabalhos que a EPE tem feito junto, né, com o Ministério de Minas e Energia. Giovanni, muitíssimo obrigado. Olha, foi ótimo. A gente realmente saiu do nosso padrão aqui, mas aqui como é que eu vou cortar? Não dá para cortar, tá tão bom o assunto, né? Ainda mais questões tão complexas, tão abertas, né? Você falou muito bem, né? Setor energético mundial, desafios tecnológicos, e nos trouxe uma palavra de esperança, não é? Que não é uma esperança ingênua, não é? Porque é importante ter esperança e realismo ao mesmo tempo. E eu acho que você nos deu uma grande palestra que nos faz pensar que é possível, sim, que nós temos que construir isso. Você mesmo ressaltou isso no final. As coisas não estão prontas, mas há um caminho possível. E realmente eu parabenizo você, eu parabenizo a EPE, porque acho que vocês são agentes cruciais para a gente poder construir esses caminhos. Sem vocês, a gente não constrói. É claro que a iniciativa privada tem seu papel, claro que os ministérios, todo o poder público, o Congresso Nacional, todo mundo tem o seu papel central, mas eu acho que a EPE é a nossa, vamos dizer assim, a nossa luz de inspiração e de esclarecimento de questões técnicas, de planejamento, não só técnicas, né, mas também
estratégicas, né? Técnicas no sentido de estratégia de pensar o futuro do país, que é uma tarefa muito importante e muito bem-vinda, muito necessária. Muito obrigado, Giovanni. Espero que a gente faça outras aí. Eu adorei e por isso que a gente saiu do nosso padrão aqui. Então, agradeço todos que assistiram aqui conosco, Papos de Energia. Giovanni Machado, diretor de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais da EPE. Contamos com vocês nas próximas edições do Papo de Energia. Visitem lá Panorama da Energia, Memória da Eletricidade, vocês vão achar o nosso acervo de artigos, inclusive os fact-sheets da EPE e todos os trabalhos excelentes que a EPE tem feito estão lá no nosso Panorama. Visitem. Um abraço, boa tarde a todas e todos, até o próximo.